De que forma você avalia o progresso? De que forma você estabelece que as coisas estão realmente avançando? Muitas vezes o que nos parece um avanço evidente, progresso certo, pode na verdade se configurar como um retrocesso. Os conservadores estabeleceram um princípio muito importante, o princípio da política da prudência, para nós avaliarmos se há progresso na civilização. Vamos, portanto, às lições chestertonianas. No livro Ortodoxia, G.K. Chesterton estabelece alguns princípios para nós definirmos ou, de fato, alcançarmos o progresso da civilização e da sociedade. O primeiro princípio estabelecido é denominado de estabelecer ou alcançar um alvo fixo. Logo em seguida, ele estabelece o que ele denomina de alvo complexo. Entretanto, o próprio autor reconhece que é muito difícil compreender esse princípio. Na obra Ortodoxia, ele desenvolve um dos seus desdobramentos, mas há outros sugeridos nessa obra e trabalhados em outras obras do mesmo autor. Conservadores contemporâneos estabeleceram o que ficou denominado a partir de Russell Kirk como o princípio da prudência, e é disso que Chesterton está falando nesse segundo desdobramento. Se você ainda não conhece o princípio da prudência, vai poder conhecer e entender um pouco mais dele agora. Caso você já conheça, verá em Chesterton um excelente expositor. Para entendermos esse princípio, como eu disse, precisamos recorrer a outras obras, para além da ortodoxia de Chesterton. No livro Considerando Todas as Coisas, o autor nos diz o seguinte: de qualquer forma, o que diga é o seguinte: a história humana é tão rica e complicada que é possível encontrar argumentos em favor de qualquer corrente de melhoria ou retrocesso. Eu poderia provar que o mundo tem se tornado mais democrático, pois o direito de voto inglês certamente se tornou mais democrático. Poderia também provar que o mundo tem se tornado mais aristocrático, pois as escolas públicas inglesas certamente se tornaram mais aristocráticas. Poderia provar o declínio do militarismo pelo declínio dos açoitamentos. Poderia também provar o aumento do militarismo pelo aumento do efetivo permanente do recrutamento. Mas posso provar qualquer coisa dessa forma. Poderia demonstrar que o mundo está menos vermelho por causa do caqui e mais vermelho pelos novos selos de 1 centavo. Porém, em todos os casos, o progresso significa progresso apenas em um aspecto particular. Para defendermos nossas ideias políticas, os planos de governo, os nossos ideais, é comum que nós nos valhamos dessas estratégias. Nós enfocamos as coisas que mais nos interessam, que mais comprovam as coisas que queremos defender, e ignoramos as coisas que de repente não fazem parte do nosso discurso. É preciso observar que não só nós estamos sujeitos a fazer isso, mas os nossos próprios adversários estão também tentados a fazer a mesma coisa. Isso pode ser feito de maneira consciente, e aí nós temos, evidentemente, o canalha argumentando, mas muitas vezes é feito de maneira inconsciente. Nós simplesmente damos atenção mais àquilo que comprova o que nós queremos provar. É preciso, portanto, uma certa honestidade e sagacidade para perceber as coisas. O Russell Kirk já havia observado isso quando diz: enquanto uma sociedade progride em alguns aspectos, geralmente retrocede em outros. A tarefa realista, portanto, consiste em investigar o todo das coisas, investigar progresso e retrocesso, investigar onde as coisas avançam e onde as coisas retrocedem, investigar onde determinados avanços podem produzir efeitos colaterais de retrocesso em outros aspectos. Em outras palavras, nós temos que ver se os avanços compensam os prejuízos. Um avanço absoluto em determinada área, em determinado aspecto da sociedade, não significa necessariamente um avanço, principalmente quando isso acontece a despeito de todos os outros, ou em prejuízo de todos os outros. Kirk, mais uma vez, no seu livro Política da Prudência, estabelece algo muito importante aqui. Complexa como é a sociedade humana, as soluções não podem ser simples se têm de ser eficazes. O conservador declara agir somente após suficiente reflexão, tendo sopesado as consequências. Isso quer dizer que para você ser um bom conservador, você vai precisar conter a afobação, conter a empolgação. Você não pode simplesmente tomar ações irrefletidas. O conservador sabe que, de repente, algo que parece nítida e evidentemente um avanço pode trazer prejuízos muito piores. Pode ser que as coisas conseguidas com esses avanços não compensem em função do prejuízo que vão trazer. Portanto, o conservador aprecia a prudência, aprecia
conceber as coisas de maneira adequada, pertinente, refletida. O conservador quer saber quais são os avanços e retrocessos de determinadas medidas. A propósito, se você quer já avançar nos estudos de conservadorismo, nós recomendamos o Instituto Burke. Lá há várias aulas, pode escolher os temas. Basta você acessar o link que a gente colocou aqui embaixo e aí você vai poder ver por si mesmo a quantidade de materiais já oferecidos por eles. Nós recomendamos, portanto, você assine o Instituto Burke. Tudo bem, alguns exemplos podem nos ajudar a entender. E o próprio Chesterton nos dá um exemplo do que ele quer dizer. Mas para isso a gente tem que recorrer a outra obra. No conto 29 do livro Tremendas Trivialidades, conto chamado Humanidade, um Interlúdio, Chesterton estava pegando um bonde saindo de Bruxelas e ele ouviu dois homens conversando. No meio dessa conversa, nós selecionamos um trecho bastante interessante para o que a gente está analisando aqui. Diz assim: o homem da barba preta disse: é preciso que tenhamos progresso. O homem das Suíças esquivou-se inteligentemente dizendo: é preciso também que tenhamos consolidação internacional. O homem das Suíças era o imperialista e dizia: a ciência, eis nela a nova guia da humanidade. E o homem de barba respondeu: não basta haver progresso na ciência, deve havê-lo também no sentimento de justiça humana. Aplaudi esse comentário. Chesterton está aplicando o mesmo princípio aqui. Um avanço, de repente, em uma área não quer dizer que avance em outras áreas. O avanço na ciência não é necessariamente um avanço civilizacional. O avanço na ciência, por exemplo, pode ser tomado como formas mais elaboradas e eficazes de praticar crimes. Formas mais poderosas de matar, não para a defesa, mas para o ataque injusto e imoral por bandidos e assim por diante. Avanços científicos podem promover formas mais eficazes de domínio e controle da sociedade, podem significar formas de solapar nossas liberdades. Isso já está em curso hoje, em grande medida. Não podemos dizer que a sociedade avançou se a liberdade, a nossa autonomia, nossos valores e virtudes decrescem. Uma sociedade extremamente avançada tecnicamente não necessariamente é uma sociedade melhor para se viver, até mesmo porque, de repente, sua vida está mais em risco uma sociedade assim do que uma sociedade, de repente, com uma ciência menos avançada. Mas nós vamos nos deter aqui de falar sobre filosofia da ciência e coisas nesse sentido. Temos até programado alguns vídeos sobre filosofia da ciência, incluindo filosofia da ciência em Chesterton. Então, se você não quer perder, por exemplo, esses vídeos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro, ficar ligado. Além desse exemplo de Chesterton, eu acho que é interessante eu tentar contextualizar isso para algumas discussões nossas. Eu selecionei duas delas, mas caso você tenha pensado em outra, e é até relativamente fácil pensar em várias outras, deixe nos comentários, vamos dialogar mais, conversar sobre esse assunto, pode ser enriquecedor, inclusive para quem está vendo o vídeo. Então, deixa o comentário aí, falando, de repente, algum outro exemplo que você acha pertinente. Vou dar dois que eu pensei, que me ocorreram enquanto eu preparava esse texto. O primeiro exemplo diz respeito ao seguinte: vamos conceder, de fato eu acredito que é verdade, que os liberais estão corretos em suas análises econômicas. Os liberais estão corretos, então uma maior liberdade de mercado vai promover melhores qualidades materiais para todos. Mais riquezas, mais produtos, coisas mais baratas, mais empregos e assim por diante. Entretanto, uma liberdade anárquica, sem princípios, sem quaisquer valores, pode não ser exatamente um avanço civilizacional. Até mesmo porque essa nova perspectiva de liberdade de mercado pode ser acompanhada de uma filosofia de vida extremamente individualista e materialista. Nesse caso, quando o avanço material, quando o avanço econômico de uma sociedade não é acompanhada de outros avanços e é preconizado, pode ser que essa sociedade não possa ser considerada como uma sociedade avançada, evoluída. Não é porque os bolsos das pessoas estão cheios de dinheiro que necessariamente essa é uma civilização melhor. Por exemplo, uma civilização extremamente materialista em que as pessoas não se importam com nada mais do que ganhar dinheiro, que mercadejam até mesmo seus valores mais importantes, sua família, seus princípios. Não pode ser um lugar bom para se viver. Muitos pensadores têm apontado que o princípio da confiança, da honra e tantos outros valores são fundamentais até mesmo para o funcionamento do mercado. Conservadores e progressistas, portanto, se unem nesse caso
para apontar que uma filosofia individualista, materialista, que não considera a comunidade e as outras pessoas, causa muitos problemas e torna a sociedade, de fato, bastante indesejável. Uma proposta, portanto, que visa exclusivamente o avanço econômico não corresponde necessariamente a um avanço civilizacional. Os conservadores, no entanto, observam que capitalismo não é necessariamente uma filosofia de vida libertária ou liberal. Eles observam que o capitalismo é útil e interessante vinculado a outros princípios. Não só princípios como instituições, família, igrejas e assim por diante, são valores que não podem ser negociados em nome da liberdade de mercado. Mas essa é discussão também para outro vídeo que faremos aqui no canal. Um outro exemplo, talvez tão polêmico quanto esse, é a questão dos diplomas. Pensem, se dissermos que um determinado governo, de repente, conseguiu entregar muito mais diplomas do que outros, parece inequivocadamente progresso, não é mesmo? Bom, talvez não. Pensa comigo. Em uma sociedade em que temos, por exemplo, universidades públicas, é preciso que a gente entenda que o dinheiro que paga essas universidades públicas vem de algum lugar. De onde vem? De várias taxações e tributações. De repente, o governo tem que aumentar o valor da comida, da roupa, dos eletrodomésticos, de aluguéis e todos os tipos de coisas que nós pagamos e usufruímos para conseguir o dinheiro para pagar isso. Pois bem, toda a sociedade paga para que as universidades funcionem. Mas isso pode ser bom para a sociedade. Se a universidade se propõe a promover cursos que promovam trabalhadores qualificados para a própria sociedade, é isso que a universidade estaria entregando. Portanto, entregando à sociedade melhores engenheiros, arquitetos, médicos, inclusive pensadores, escritores, filósofos e assim por diante. Pois bem, se as pessoas diplomadas não obtiveram nas universidades essas qualidades, se a pessoa diplomada não necessariamente vai para a sociedade como um excelente engenheiro, como um excelente arquiteto, como um excelente pensador, como um excelente musicista, enfim, com qualquer coisa que o indivíduo tenha, de repente, estudado na universidade, então não compensou. De repente, todos nós pagamos e pagamos caro para que a universidade não entregue trabalhadores melhores qualificados à sociedade. Isso quer dizer que o custo desses trabalhadores foi muito caro, não compensou pagar. Todos nós pagamos para que a universidade oferecesse à sociedade trabalhadores e trabalhos e produtos que ela não oferece. O aumento no número de diplomas, portanto, não necessariamente significa uma melhora para a sociedade. Entretanto, a sociedade inteira paga por isso. É claro que uma coisa que a gente nem vai colocar aqui é que isso não é voluntário, ninguém escolhe, né, essas coisas. Mas isso também é assunto para outro vídeo, outra discussão. O ponto é que, portanto, o avanço no número de diplomas pode não significar, na verdade, avanço nenhum. Muitas vezes essas pessoas nem conseguem emprego na nossa sociedade e quando conseguem, não são bons trabalhadores, não são bons profissionais, não beneficiam a sociedade de fato, fazendo com que o preço que ela pagou por isso seja caro demais. Percebem? Coisas que, como eu disse no início, parecem avanço inequívoco, de repente se comprovam como retrocessos. De repente a sociedade está gastando um rio de dinheiro sem receber muito em troca, para não dizer quase nada. É assim, portanto, que o conservador vai avaliar as coisas. Ele não se detém, de repente, no primeiro efeito de uma determinada proposta. Ele quer observar outros tantos quantos forem possíveis, tantos quantos, de repente, a própria experiência possa nos ilustrar. Se o que de repente parece um avanço for um prejuízo, é claro que o conservador não vai apoiar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas, vai ser muito importante para ajudar o nosso canal. Pode ser também enriquecedor para outras pessoas, ouvir essas coisas e outras coisas que a gente vai postando por aqui. Em breve nós lançaremos pela Senso Comum, nosso livro, Por um Mundo Melhor, a filosofia conservadora de G.K. Chesterton. Estamos no processo de edição e coisas nesse sentido, então fiquem atentos. Já já a gente recomenda o livro aqui para vocês. Assim que o livro sair, eu vou colocar ele aqui também na descrição e também vou colocar todos os livros que eu mencionei nesse vídeo aqui na descrição também. Se você for comprar pela Amazon, principalmente,
compre aqui, você ajuda também o canal. Então é isso, pessoal, inscrevam-se, obrigado, vídeo toda semana, até mais.